Boa noite. É um prazer te conhecer. Nós conhecemos as pessoas todas virtualmente e é um prazer assim. Esse mundo diferente fez a gente estreitar alguns laços, né? E muitas pessoas a gente tem conhecido aqui no grupo, né? Então a Annelise, ela é coach, ela é adventista, cristã. Ela é escritora, gente, ela é muita coisa. Ela é escritora, ela é mentora. É verdade, entendeu? E ela é uma pessoa, acima de tudo, disponível. Eu fiquei muito feliz, porque ela tem essa missão no coração, essa missão na veia. E quando eu a convidei, prontamente, ela disse sim, gente, prontamente. E aí, eu creio que você é uma mulher diferenciada, é uma mulher escolhida de Deus, é uma mulher que foi chamada para impactar vidas. Seja bem-vinda, essa classe de saúde de Brasília, Distrito Federal de Brasília, né, da Igreja Central de Brasília, mas ela se compõe de todo o território nacional e isso nos deixa muito felizes por todas as pessoas que vão adentrando aqui. Seja bem-vinda. A gente vai fazer uma oração, tá? E você continua se apresentando, porque agora que nós estamos nos conhecendo também, tá bom? Tá Vamos bom, orar, gente? agradeço. Querido Deus, como é bom saber, Senhor, que Tu estás no comando da nossa vida, como é bom saber que Tu és nosso Deus, nosso Pai, como é bom saber que Tu és o Criador, o mantenedor de todo esse universo, como é bom saber que Tu nos deu um sábado, um dia para nos restaurar, para que nós pudéssemos descansar, nos deleitar em Ti e saber que Tu és o nosso Deus e o nosso Criador. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste vida e todos os dias Tu luta conosco para que a gente adquira hábitos saudáveis, para a gente muda nosso jeito de pensar, de viver, de agir. Senhor, obrigado por investir em nós. Nos ajude também a fazer isso. Em nome de Jesus, eu te peço que tu esteja conosco durante essa palestra, com teu Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Pois não. Agora é com você, Annelise. Seja bem-vinda. Annelise Fonseca, tá? Eu Se presente mesma. Agradeço, Adriana, o convite. Agradeço por estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer, é um privilégio. Eu até tinha compromisso para hoje, viu, Adriana? Às sextas à noite, não, fica preocupada com isso não, vou contar. Às sextas à noite, meu esposo e eu participamos de um pequeno grupo de pessoas online nesse momento de pandemia, que a gente se junta, alguns casais, para estudar a Bíblia aqui da nossa igreja. Então, na verdade, hoje à noite eu até tinha esse compromisso, mas quando o Senhor me chama, eu vou. Ele está lá hoje, lá entre aspas, né? Está aqui no quarto do lado, acompanhando, participando, e eu falei, vou lá aceitar o chamado, fazer a palestra, participar, gosto muito. Eu considero muito um obrigada. privilégio e poder compartilhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus compartilha na minha vida, porque o chamado é dele, o privilégio é nosso. Então, vamos em frente. Agradeço o carinho aqui, estar com vocês nessa noite, de verdade, é um prazer. Eu não vou citar nomes para eu me abster de ser injusta, mas eu estou vendo várias carinhas conhecidas aqui, porque a Adriana disse que eu podia convidar pessoas, sabe? E várias pessoas entraram. Então, aí, ó, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, tem gente de tudo quanto é canto aí conhecidas, tem gente do Rio. Meu abraço para vocês. Mas meu abraço especial hoje vai para quem eu não conheço, combinada, ou minhas conhecidas? Aqui tá cheio de amigas, cheio de alunas, cheio de cliente, Adriana. Mas meu abraço especial hoje vai para quem eu não conheço. Eu agradeço de você tirar seu tempo para estar aqui, mas também agradeço você me dar licença para me ouvir, para eu poder compartilhar um pouco. Annelise, deixa eu falar só uma coisinha aqui. Eu queria falar sobre isso porque eu admiro muito a sua mãe. A Annelise, para quem não conhece, ela é maravilhosa. Para quem não conhece, ela é a filha da Raquel Fonseca, que também é um Master Coach. Elas duas têm trabalhado bastante, têm dando palestra na TV Novo Tempo, e é um prazer. Eu amo sua mãe, entendeu? A minha tá aí também, viu? A minha mãe Dora e meu pai estão aí te ouvindo, viu? Que legal! Meu abraço para os seus pais, então, também. Obrigada! E aí a Raquel sempre tem sido um link, ela que me apresentou, e seja bem-vinda. Um abraço para ela também, tá? Agradeço, Adriana. Ela é sua fã, gosta muito de você também. Falo muito bem de você para mim. Eu sou suspeita, viu, gente? Eu sou apaixonada na minha mãe. Graças a Deus encontro gente por aí que gosta muito dela também, que é fã também. Eu falei, tá tudo bem, vem para a fila, vem para o pacote. Eu ainda não tinha aberto a câmera, mas eu ouvi aqui a abertura da Adriana para vocês. Gostei muito do verso que ela leu de Josué, né, Adriana? Seja forte, corajoso
E eu vi, Adriana, mais uma vez, hein, gente? Como Deus é bom, como ele linka as coisas. Porque dentro do tema que eu vou falar, o verso que você leu se encaixa muito bem, Adriana. Pensei nele, inclusive, por pouco não inseri aqui junto para ler. Mas quando eu vi, ó, gente, quando Deus faz as coisas, tudo sai perfeito, é ou não é? E aí é uma coisa boa a gente ver como as coisas ficam no final. Eu já sei que a Adriana me falou que no final tem espaço para perguntas, você fique à vontade para anotar sua pergunta, não sei aí como é que funciona, no final a gente pode conversar um pouco mais, mas o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje é avance, né? Com essa exclamação aí. É um imperativo realmente, é uma ordem, avance. E provável, ao ver o tema de hoje, pode ser que algum de vocês ou alguns de vocês podem ter se animado, e mesmo sem nem me conhecer, vocês podem ter pensado assim, uau, hoje vai ter uma mensagem daquelas. A Annelise vai chegar aqui, vai falar pra gente que a gente tem que ir em frente, que a gente tem que avançar, pra gente ser vitorioso. E eu acho que a Annelise, já que ela é esse negócio aí de coach, ela vai dar um passo a passo. Eu acho que hoje ela vai chegar com um monte de informação dizendo, ó, faz isso, que a vida avança. Não vai por esse caminho, não. Se você estava nesse caminho, já vou te dizer que eu estava no caminho errado, meu amigo e minha amiga. Eu vou por um outro caminho contigo. Nessa noite aqui, eu vim para te lembrar coisas que você já sabe. Presta atenção que eu vou começar sendo bem direta, porque como eu aprendi, inclusive com a minha amada mãe, aquilo que é importante, vamos dizer logo de cara, se acontecer de você sair mais cedo daqui, você já saiu com o resumo, combinado? Você já saiu com a informação principal. Você jamais vai poder dizer, não fiquei até o final, eu não sei qual era a essência. Pois já pega a essência, meu amigo, logo direto. Logo de cara, minha amiga decora a essência. Presta atenção. A maioria de nós não obtém a vitória como gostaria e onde poderia nas áreas da sua vida, porque simplesmente não faz o que precisa ser feito. Anne, é sério? Isso é o resumo? Sim, meus amigos, é sério, isso é o resumo. Porque se você não precisasse ser lembrado disso, se eu não precisasse ser lembrada disso, vou te dizer, essa não seria a mensagem dessa noite. Mas eu vou te dizer que eu acredito em Deus e eu orei antes de escolher preparar a mensagem, eu tenho certeza que essa mensagem veio. Se não foi para você, serviu para mim, tá? Já vou confessar aqui de público que enquanto eu preparava essa mensagem, Daiane, eu falei, misericórdia, olha Deus, entre aspas, me puxando a orelha e me lembrando que eu já sei muitas vezes, Adriano, o que eu quis fazer. Olha só, me acompanha aqui. A maioria de nós não obtém vitória porque não faz aquilo que precisa fazer. Pode ser por preguiça, por desânimo, pode ser por falta de fé, pode ser por autossabotagem, pode ser por falta de vontade. Muitos de nós, aí me incluo aqui, deixamos de avançar na vida simplesmente porque a gente não faz aquilo que compete a nós. Nós não fazemos aquilo que sabemos fazer, que podemos fazer e aquilo que a gente deve fazer. Gente, muitas pessoas nessa vida ficam simplesmente esperando alguma coisa acontecer para entrar em ação, para entrar em movimento, para então agir, ou melhor, para reagir, né? A pessoa espera algo acontecer para só então fazer alguma coisa. Essa pessoa é uma pessoa reativa, ela está sempre reagindo. Será que você é assim? Não precisa confessar, não, guarda aí para você. Não precisa levantar a mão. Será que você é uma pessoa ativa? Você é uma pessoa que entra em ação? Será que você é uma pessoa do movimento? Ou será que você é uma pessoa reativa? Você só faz algo quando alguma coisa acontece. Você só cuida, busca ter dinheiro de uma forma positiva, por favor. Cuidar das finanças quando as dívidas chegarem. Você só busca cuidar da saúde quando a doença se instalou. Quem é você nessa conta? Você é uma pessoa ativa ou uma pessoa reativa? E a maioria dos seres humanos são reativos. Existem pessoas que até conseguem, olha como eu falei, ser reativas em alguns pontos, ser ativas, perdão, em alguns pontos, e ser reativas na maioria das coisas. Anne, é possível com dificuldade, com esforço, mas você até acha gente assim. Essas pessoas reativas, elas estão sempre reagindo, entrando em movimento só porque elas foram provocadas, porque alguém ou alguma coisa mexeu com elas. Senão elas permaneciam ali, no lugar onde elas estão, esperando o mundo acabar. Você conhece gente assim? Também não levanta a mão, não. É só para você pensar você, com você mesma. Talvez você conheça pessoas que são assim, talvez você seja assim. Alguém que fica prostrado na situação onde está, no lugar onde está, esperando algo. Não, alguma coisa acontecer, eu vou.
Quando alguma coisa acontecer, eu entro em ação. E se você se tornar uma pessoa ativa, o que será que você ganha com isso? Preste atenção na minha próxima pergunta. E se você se tornar uma pessoa ativa, melhor dizendo, o que você ganha com isso? E se você se tornar uma pessoa ativa, o que será que você perde com isso? O posto de coitadinho? A posição de vítima da família? A plaquinha de coitada da empresa? O que você perde se você se tornar uma pessoa que é ativa, que entra em ação, que busca resultados, que faz aquilo que pode fazer e aquilo que é preciso fazer? Gente, tem gente que fica esperando Deus agir para só então fazer alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Deus age quando Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele tem intenção de agir. E Ele pode fazer milagres, inclusive, quando Ele entende que cabe e que vai fazer bem para a gente aquele milagre. Mas presta atenção numa coisa, meu amigo, minha amiga. A parte que cabe a você, Deus jamais vai fazer no seu lugar. E eu tenho repetido isso para tudo quanto é gente, em tudo quanto é canto. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia Deus fazendo aquilo que era dever de outra pessoa fazer. Você não encontra. E vou te dizer, a Bíblia continua valendo, ela continua em vigor, continua valendo para você e para mim. E Deus não vai fazer no nosso lugar aquilo que cabe a nós fazermos. Aquilo que é tua responsabilidade, minha amiga, aquilo que é tua responsabilidade, meu amigo, esqueça, Deus não fará no seu lugar. É responsabilidade sua. Entre em ação, entre em movimento, cuide de você. Você está entendendo? Porque isso é responsabilidade sua. Deixa eu compartilhar com vocês. Há poucas semanas eu estava lendo o livro de Esdras na Bíblia. E um verso me chamou muita atenção. E eu copiei uma parte desse verso para um caderno onde eu tenho anotado alguns versos da Bíblia. E vou contextualizar para você. Tem um momento da história onde grande parte do povo de Deus estava chorando junto com Esdras. E eles estavam ali confessando seus pecados a Deus, porque eles tinham pecado, eles estavam pedindo perdão, eles estavam chorando, eles estavam prostrados. Isso está lá em Esdras, capítulo 10. Se você quiser, depois você vai lá, confere a história. Eles tinham feito exatamente aquilo que Deus tinha dito para eles não fazerem. Prestou atenção? E eles estavam colhendo as consequências dos erros deles. Em determinado momento, no meio daquela situação toda ali, que a Bíblia diz que era uma grande multidão chorando junto com Esdras. Era muita gente. Eles estavam ali em meio a confissões, e lágrimas e lamentos. E um dos homens que estava ali no meio da multidão, ele se levanta e fala para Esdras: Esdras, ainda há esperança para Israel. Isso está em Esdras 10, verso 2. Anota aí para você consultar depois. Eu gosto muito quando as pessoas vão conferir se aquilo que eu disse é de verdade, desse jeito mesmo. Sabe por quê? Para você não ir com a boiada, meu amigo. Para de absorver tudo que todo mundo sai repetindo por aí. Aprende a conferir, vai ver se é isso mesmo. Pede a referência bibliográfica, dá uma olhada na Bíblia, verifica, pesquisa. Pare de aceitar tudo como absoluta verdade. Em lugar nenhum da Bíblia, por exemplo, falando sobre espiritualidade, Deus diz a nós que Ele quer a nossa irracionalidade. É pelo contrário, Deus nos pede o nosso culto racional. Vai pesquisar, vai buscar, vai cuidar de você. Dê uma boa olhada naquilo que cabe a você fazer, você tem deixado de fazer. Então, presta atenção. Esdras 10, capítulo 2, depois você confere lá. Esse homem vira e fala isso para Esdras. Ainda há esperança para Israel. Esse homem diz que o povo vai fazer o que precisa ser feito, mas ele impõe a Esdras o seguinte. Olha essa frase. Foi isso aqui que eu anotei nesse meu caderno, que para mim foi um chacoalhão. Levante-se, seja forte e faça o que tem que ser feito. Aí, Adriana, não casa com o verso que você trouxe? Completamente. Vou repetir para vocês, que esse aqui está em Esdras 10, verso 4. Levante-se, seja forte e faça o que tem que ser feito. Presta atenção, eu quero explorar alguns pontos com você aqui nessa noite muito importantes, muito importantes. Primeiro ponto. Essa câmera aqui estava meio estranha, pronto. Primeiro ponto. Se você errou em algum ponto da história, se você está numa situação ruim, numa situação de desgosto, responsabilidade sua, meu lembrete para você nessa noite é: há esperança para você. Assim como Secanias disse para Esdras, a esperança para Israel, eu vim te dizer nessa noite que tem esperança para você. A única coisa que você não pode dar jeito é na morte. Até para isso Deus já deixou uma solução. Então presta atenção e começa a ter esperança, porque a esperança já existe. Aqui está escrito
Não tá, aliás, aqui não estava escrito, olha, vai ter esperança. Não está escrito que Zacarias virou para ele e falou assim, olha, no futuro tem esperança para a gente. Não, meus amigos, presta atenção no que está escrito. Está escrito assim, Esdras, a esperança, é no presente. E eu vim te dizer nessa noite, de verdade, ó, eu vim aqui, se você esquecer tudo que foi dito, você vai embora com esse recado. Há esperança para você. Não me importa em que situação você esteja, nem precisa me contar. Porque, como eu já falei, vou repetir aqui, até para a morte, que não tinha solução, Deus deu um jeito. Então, seja o que for a situação que você está enfrentando, tem esperança para você. Agora, a questão é que enquanto você ficar olhando para os erros que você cometeu, para a situação desgostosa, para as consequências ruins que você está enfrentando e deixar de entrar em ação, minha amiga, provavelmente a sua situação vai continuar mesmo. Porque o teu cérebro não vai para dois lugares opostos ao mesmo tempo. Ou ele fica envolto com as questões do problema, ou ele vai ficar ocupado em achar solução. E na medida que você fica se lamentando, se lamuriando, reclamando, e apenas chorando e reclamando de novo por aquilo que você não fez certo, por aquilo que você podia ter feito de bom, pelos erros que você cometeu, você continua onde você está e você não avança. Ou você continua olhando para a montanha dos problemas, ou você dá a volta nessa montanha e avança em busca de solução. E presta atenção nesse alerta que eu vou dar para você agora. Presta atenção e leva isso para a vida, ó. Nem toda montanha existe para ser escalada. Para de achar que você precisa escalar a montanha dos problemas que está diante de você. Talvez seja isso que esteja te impedindo de avançar. Porque você está escalando o problema. E quem sobe problema, constrói uma montanha de problema. Porque você está com problema sobre problema. E problema sobre problema. A vida não muda. Às vezes a solução está em justamente contornar a montanha e seguir em frente. Às vezes a solução está em você deixar aquilo que não pode ser solucionado por você, onde está, e seguir em frente cuidando de você. Escolha as batalhas que você enfrenta. Eu costumo dizer que Deus nos chamou para nós irmos, presta atenção nisso aqui, em frente, e não necessariamente para enfrentarmos tudo que surge à nossa frente. Enfrentar é diferente de ir em frente. E certas batalhas não são nossas, gente. São de Deus, muitas vezes, para a gente ver o livramento que ele vai nos dar. Como acontece no caso de 2 Crônicas, capítulo 20, onde relata um maravilhoso livramento que Deus concede ao povo dele. Anotou? 2 Crônicas, capítulo 20. Vai lá ler depois. É uma das minhas histórias preferidas na Bíblia. Gosto muito dessa história. Nem tudo é para você enfrentar, mas sempre é para você ir em frente. São coisas diferentes. Outro ponto importante que eu quero levar você a refletir nessa noite, presta atenção, por gentileza. Talvez a situação na qual você se encontra nesse momento, em alguma área da sua vida, uma situação ruim, uma situação de desgosto, de problema, de tristeza, talvez ela não tenha sido causada por você. Talvez o que você esteja passando agora, uma situação desagradável, uma situação triste, tenha sido gerado por outra pessoa que não você. Talvez você não seja culpada ou culpado por aquilo que você está vivendo nesse momento. Mas eu vim te dizer uma coisa nessa noite. Você, talvez vai doer, viu? Mas me ame, por favor. Você nem me conhecia, talvez, até aqui, mas me ame no Senhor. Porque ele diz pra gente se amar uns aos outros, todo mundo. Quem me conhece aí, eu espero que já me ame. Se não me ame, comece a me amar agora. Mas, por favor, põe o filtro do amor no ouvido que você vai ouvir eu dizendo agora. Talvez a culpa por aquilo que você viveu, está vivendo nesse momento, não seja a sua. Mas você é o único responsável por sair de onde você está e arrumar essa bagunça. Porque culpa e responsabilidade são coisas diferentes. E vou dar a dica, tá? Igual eu falo para as minhas alunas no meu curso, Adriana, anota, vocês vão perguntar depois. E tem coisa que sai e eu não sei repetir depois. Anota, porque vocês vão querer saber. Anne, então qual que é a diferença de culpa e de responsabilidade? Presta atenção. Anota aí que vai trazer leveza para a tua vida, tenha certeza disso. Vai te libertar de muita culpa essa diferença aqui, eu tenho certeza. Acompanha aí, ó. A responsabilidade, ela pertence a quem tem autonomia para agir, para decidir, para corrigir uma situação. Responsabilidade é a liberdade que o indivíduo tem para tomar decisões a seu próprio respeito, a despeito do que ele tenha vivido. Por responsabilidade, você pode entender que é o dever de assumir a própria vida. Tá entendendo? Agora, a culpa. Eu compreendo que é o fardo que alguém leva por um erro cometido.
É a prisão onde alguém vive por alguém ou alguma coisa que tenha cometido ali ou não. O mundo está repleto de pessoas que não cometeram certos erros, gente, mas que se sentem culpados por aquilo que aconteceu com eles. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, fortes, mas que vai ajudar a clarear. Talvez alguém aqui, fica tranquila, é desnecessário que você compartilhe isso, mas talvez aqui que ouve nessa noite se encaixe em alguns dos exemplos que eu vou dar agora. Talvez você conheça alguém que tenha passado por essas situações. Pessoas que não tiveram culpa por aquilo que aconteceu com elas, mas que se sentem culpadas por essa situação. Por exemplo, uma mulher abusada sexualmente na infância, que carrega o peso da culpa por ter vivido aquilo. Gente, isso é tão comum. Eu estou dizendo uma mulher, mas existem também homens que, enquanto garotos, foram abusados sexualmente, verbalmente, enfim, e carregam essa culpa. Outro exemplo, um homem traído pela esposa, que carrega a culpa pela traição cometida pela esposa. Gente, presta atenção. Nesses dois exemplos aqui que eu dei, essas pessoas foram culpadas por aquilo que aconteceu com elas? Não, expressamente não. Mas elas são as únicas responsáveis por fazer algo a respeito e mudar as suas vidas a partir dali. Alguém que, por exemplo, não teve a chance de estudar na infância, porque teve que trabalhar para ajudar a família, pode não ser culpado por ter vivido essa situação. Nasceu num lar pobre, os pais não tinham condição, não tinha nenhuma escola pública perto, ou mesmo que tivesse, a família precisava do sustento e essa criança precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família. Essa criança era culpada por essa situação? Jamais. Mas agora, enquanto crescido, enquanto adulto, essa pessoa é a única responsável por construir uma vida diferente a partir dali. Próximo ponto aqui, ponto número 2, que eu quero trabalhar com você dentro dessa questão de você avançar. E presta atenção, hein? Enquanto você confundir culpa e responsabilidade, talvez sua vida não avance, porque você vive de acordo com esses conceitos bagunçados. Então, separe as coisas, dê uma boa olhada se aquilo que te aflige, ainda que não seja culpa sua, você tem vivido como quem se sente culpado, porque realmente se sente culpado. E vou dizer com muito carinho, muito respeito, muito amor, como eu digo para alunas do meu curso, para clientes, para pessoas quando eu faço lives no meu Instagram e em outros lugares. Se necessário, busque ajuda profissional por isso. Porque alguém que vive oprimido pela culpa, e muitas vezes a culpa que colocou em si mesmo, é alguém que vive com muitas dificuldades. É alguém que vive no meio de muitas batalhas. A partir do momento que você entende que em determinadas situações a culpa não é sua, mas a responsabilidade é, ou mesmo nas situações onde a culpa pode ter sido sua, mas que mais do que isso, a responsabilidade pela mudança, por buscar o novo, por fazer diferente daqui em diante, é só sua, vou te contar. Você abre a porta da gaiola e sai voando. É libertador. Você verdadeiramente vê que pode fazer algo a partir dali diferente. Vamos para o segundo ponto, então? Você nem sempre vai ter um Secanias, que foi aquele rapaz que se levantou no meio da multidão e falou com Esdras. Você nem sempre vai ter Secanias para te dar um chacoalhão e dizer, olha, pode chorar sim, confessa seus pecados, você pede perdão para as pessoas que você errou, que você magoou, mas agora chega, tá? Segue o plano e vai em frente. Presta atenção. Tem momentos nos quais inexistirá, humanamente falando, quem te anime, quem te motive, quem te encoraje, quem te chacoalhe, meu amigo, vai ser você por você mesmo. Humanamente falando, abaixo de Deus, que é por você e por mim o tempo todo, vai ter momentos na sua vida que você estará só. E quando eu digo só, eu não estou desejando mal para você, e talvez eu estou dizendo para alguém que sim seja casado, que sim tenha amigos, que sim tenha filhos, que tenha uma família muito amável, mas existem momentos na vida que são momentos solitários. E talvez você enfrente um desses momentos agora. Então preste atenção. Pare de esperar que Secanias apareça na sua vida. Pare de esperar que a motivação externa venha para você se levantar e entrar em ação e cuidar de você, e colocar ordem na sua empresa, e se voltar para Deus, e priorizar seu casamento, e colocar sua família em primeiro lugar, e dar atenção para a sua saúde. Porque se você não dá atenção para a sua saúde, você vai dar atenção para a doença obrigatoriamente, não vai ter outra opção. Se você não dá atenção para o seu casamento, tem grandes chances de você dar atenção de propósito para o advogado do seu ex-cônjuge. Se você deixar de dar atenção para os seus filhos, daqui a pouco na velhice você está reclamando que os meus filhos não me dão atenção, eles são ingratos. O que você semeou? O que você plantou?
Tem gente que diz que isso é a lei da vida, o ditado é proferido dessa forma, mas isso também está na Bíblia, gente. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E eu costumo dar o exemplo assim, viu? É impossível uma pessoa plantar maçã e colher limão, né, Ju Tavares, minha querida? Feliz que você está aqui. É impossível uma pessoa plantar mexerica e colher banana. Não vai, a conta não fecha. Aquilo que você semeou é aquilo que você colhe. Então, a vida inteira você ignorou seus filhos. Chega na velhice, são todos ingratos, não me dão atenção. O que você semeou? Não que um lado justifique o outro, mas dê uma boa olhada para os frutos que hoje você colhe em cada área da sua vida, quanto eles foram responsabilidade de sementes que você plantou. Então, comece a plantar sementes de qualidade, investindo na saúde, no casamento, na sua empresa, nos seus funcionários. Dê uma boa olhada, comece a tratá-los como um time. Você que é empresário, que tem uma empresa. Tá entendendo? Presta atenção. Você que deixa de cuidar da sua empresa, daqui a pouco você está engrossando o couro por aí. A concorrência está muito forte no mercado. Gente, eu estou vendo muita gente mesmo, em época de pandemia, engrossando um outro couro que diz: inexiste concorrência. Como é que você tem cuidado daquilo que é teu, daquilo que Deus te deu, daquilo que você tem em mãos? Está refletindo nisso? Para de esperar que fiquem surgindo na sua vida secanias, um atrás do outro. Anime-se a si mesmo. Anime a você mesma, a você mesmo. Conte com a ajuda do Senhor e avance. Porque, gente, haverá momentos que serão solitários. Haverá momentos que serão de solitude. E em todos eles, o melhor caminho é melhor que você avance sem ficar esperando motivação externa, que surja alguém. Ponto número 3. E aqui a gente vai caminhando para o final, hein? Tô de olho no meu tempo, hein, Vera? Bem de olho no meu tempo. Eu fico dentro do tempo, viu, gente? É difícil eu passar tempo de palestra quando me chamam, porque eu falo, me deram tempo, eu fico dentro dele, senão não me convidam nunca mais, né, Adriana? Brincadeira, gente. Ó, vamos lá. Ponto número 3. Seja você um secanias na vida de alguém. Talvez você já tenha ouvido uma frase que ela circula na internet já faz tempo. E mesmo fora da internet, já vi gente dizendo essa frase, e eu particularmente concordo com ela, que diz assim: todo mundo que você conhece está enfrentando uma batalha. Seja gentil com todo mundo. Já parou para pensar nisso? Normalmente, o ser humano tem a tendência, gente, de se colocar no papel de vítima, né? Nossa, a mulher do caixa do supermercado foi super grosseira comigo. Onde já se viu? Como é que pode tratar um cliente dessa forma? E aí você já quer chamar gerente, você já quer chamar o dono do mercado na casa dele, você quer reclamar para todo mundo. Não é assim? O frentista no posto de gasolina pingou combustível no pneu do meu carro. Que falta de respeito. Como é que pode fazer isso? Não se atenta. Agora eu saio daqui. Quantas vezes você tem a tendência de se colocar no papel de vítima? A pessoa não foi compreensiva comigo. Eu pedi um desconto que nesse momento eu realmente preciso. Ela não sabe que eu estou passando em casa. Pois é, minha amiga, não sabe. Só que normalmente quando as coisas se invertem, o ser humano tem a tendência de se levantar como o algoz. Quem você pensa que é? Quando você é o ferido, quando você é a ferida, normalmente o ser humano tem a tendência de abraçar o papel de vítima, de sentar na cadeirinha do vitimismo. Eu sou um coitado. O caixa do supermercado me tratou mal. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Mas quando as coisas invertem, normalmente a pessoa se levanta alvoroçando e reclamando e proclamando os seus direitos. E se você for secanias na vida de alguém? E se você for secanias para algum Esdras que cruzar o seu caminho, e presta atenção, hein, gente? O livro de Esdras é um livro curtinho, ele tem 10 capítulos. Se você separar um tempinho para você ler depois, você vai ver que Esdras estava ali, naquela posição, depois de muito fazer, muitas coisas que eram da competência dele. Ele já tinha se levantado, ele já tinha agido, ele já estava em movimento, ele já estava fazendo aquilo que competia a ele, muito mais, inclusive, vai ler depois nesse livro. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas naquele momento a tristeza no coração dele era muito grande. E ele se prostra e chora de ver os erros, os pecados do povo, onde eles estavam fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus disse para fazer. E naquele momento, aquele que veio como escolhido de Deus para liderar o povo naquele momento, para fazer aquilo que precisava ser feito, ele se vê precisando de um apoio, de uma ajuda.
A quem será que você pode ser secanias hoje? Para o seu esposo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu chefe da empresa, que está lá em momento desafiador, que você sabe. Para o seu funcionário na empresa, para a recepcionista do trabalho, onde você vai todos os dias e está com aquele semblante triste que você percebeu, mas você dá a desculpa de que a correria da vida não me permite parar para perguntar o que ela tem. Pois é, mas e se fosse com você? Você gostaria que alguém parasse para perguntar o que você tem? E se você for secanias hoje na vida de alguém? E vou dizer, viu, no momento que vivemos agora, sem precedentes na história, esse momento de pandemia, o que tem mais por aí é Esdras precisando de secanias. E pessoas que nem estão no papel de Esdras, mas precisando de secanias. Dê uma olhada nisso. Ser bênção, ser luz, facilitar o caminho dos outros, muitas vezes, gente, custa pouco, quase nada. E muitas pessoas não precisam que você passe a mão na cabeça delas. Ô, coitadinho. Ô, mas tadinha. Ô, mas você tem razão. Tá ruim para você. Não é nem isso. Não é ficar nesse sentido de passando a mão na cabeça delas. Muitas pessoas estão enfrentando momentos que elas precisam ser relembradas. Ei, há problemas, mas há esperança. Levante-se, seja forte e faça o que tem que ser feito. Talvez, algum de vocês aqui hoje não vai levar nada do que foi dito. Não vai lembrar do verso que a Adriana leu no início, não vai lembrar da oração feita, não vai lembrar de pessoas se apresentando, não vai lembrar nem o tema que era avanço, era uma palavrinha curta. Talvez, alguns aqui hoje vão sair só com esse lembrete mental. Tem esperança. E, meu querido, se for isso, missão cumprida, porque há esperança. E se você, por secanias na vida de alguém, lembrar alguém hoje, amanhã, na próxima semana e todos os dias, ei, há esperança para você. Levante-se, seja forte, faça o que tem de ser feito. Às vezes tem alguém do seu lado ou que divide a cama com você, que está precisando ouvir um incentivo, uma palavra de ânimo e apoio. Seja você alguém que, ainda que corrija, que admoeste, se necessário for, alguém que lembre que há esperança e que a pessoa pode e deve entrar em ação, porque ela pode fazer alguma coisa. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Você sempre pode fazer alguma coisa. Quando você se abstém de entrar em movimento, a vida não avança no aspecto que for. Você está aí já faz 5 anos com a crise no casamento, falando, mas nada muda. Não vai mudar, não, esquece. Quem tem que mudar é você. E para de ficar esperando que o cônjuge mude, não vai mudar. É você que muda em primeiro lugar. E é quando você muda e o outro vê as mudanças na sua vida que ele entra em movimento. Fala, que mulher maravilhosa é essa que parece que acordou na minha cama hoje com quem eu não dormia nos últimos 30 anos? Acordou me tratando feito rei, eu quero tratar essa mulher feito rainha. Que homem é esse maravilhoso que hoje acordou com essa postura de sacerdote do lar? Tá me tratando dessa forma, eu quero ser submissa a ele, como está na palavra do Senhor. Começa a mudar você. Começa a lembrar daquele verso que diz: pais, não irriteis os vossos filhos, e para de toda noite na mesa do jantar ficar cutucando e espizinhando o seu filho naquilo que você sabe que faz mal para ele, e começa a dar abertura para ele ser ele mesmo, para ele se abrir, para ele expor seus medos, para ele colocar seus sonhos e suas vontades. Para de fazer a hora do jantar um campo de batalha, por isso seus filhos não querem jantar contigo. Jantam no quarto assistindo TV, jogando videogame, mas não sentam com você. Você sabe por que é isso? Porque você está fazendo justamente o que a Bíblia diz para não fazer. Pais, não irriteis vossos filhos. Você está fazendo na tua empresa o que também a Bíblia diz para não fazer. Está lá escrito para você tratar seus funcionários com dignidade, porque antes de serem seus funcionários, eles são filhos do Senhor. Você faz justamente o contrário. Você pisa, você judia, você está fazendo um monte de coisa do contrário. Você quer um time contigo? Você chega na reunião falando, não, nós somos um time. Nós quem, meu amigo? Com todo respeito. Se o teu time é tratado dessa forma, eu não quero fazer parte do teu time, não. Dê uma boa olhada no teu posicionamento na vida. Dê uma boa olhada e passe a ser secanias. Ser aquele que abençoa, ser aquele que é luz. Porque mesmo aqueles que foram chamados para a posição de liderança, tem momentos que precisam de apoio. Mesmo aqueles que são chamados para postos de ir à frente, para liderar, para abrir caminhos, precisam em algum momento ser lembrados que há esperança. Meu querido, tem esperança para você nessa noite. Minha amiga, tem esperança para você nessa noite, hoje e sempre. E aí eu vou com você para o último ponto, ponto 4, que é o seguinte: a pior armadilha para você cair é aquela que você prepara para você mesmo. Vou repetir, anota aí.
A pior armadilha para você cair, já vi gente concordando aí com a cabeça, é ou não é? A pior armadilha para você cair é aquela que você prepara para você mesmo. Gente, jamais a gente vai ver um passarinho pendurando uma armadilha para ele entrar sozinho numa árvore. Jamais você vai ver um leão preparando uma armadilha para ele prender a própria pata e depois ficar ali gritando em angústia, em sofrimento. Começa a prestar atenção nisso. Dá uma olhada para a natureza. O ser humano é o único que cria armadilhas para ele mesmo. E antes que você concorde comigo e comece a dizer assim, Annelise, você tem razão, hein? A bomba atômica. Aí, sossega. Eu estou falando de você com você mesmo. Não é para você levantar dedo para ninguém agora, não. É para você dar uma boa olhada nas armadilhas que você cria na sua própria vida. Começa a refletir. Cada coisa que você faz e que te prejudica, ou que você deixa de fazer e que te prejudica, é uma armadilha que você prepara para você mesmo. Para você mesmo e para você mesmo. Tem quem chame isso de autossabotagem, é você sabotando a você mesmo. O ser humano é o único que arma situações para si propositadamente, ainda que de forma inconsciente, sim, em muitas situações, e que vai trazer problemas depois. E aqui eu abro um parênteses novamente. Às vezes é inconsciente. Minha querida tia Mariazinha Coelho, boa noite, que saudade. Eu vou pedir licença para todo mundo, ela me conhece desde pequena, as famílias são amigas, eu não vejo há anos. Um beijo. Que privilégio ser ouvida por você. Preste atenção, porque essas armadilhas são as piores do planeta, meus queridos. E quando eu digo aqui, abre esse parênteses do inconsciente, às vezes a pessoa faz quase que sem perceber, por isso essa autossabotagem, auto com U, é a pessoa sabotando ela mesma. Volto e repito o que eu disse agora há pouco. Busque ajuda profissional se necessário. Porque às vezes você já se acostumou tanto a se autossabotar, a preparar armadilhas no seu caminho que você nem nota que é você cavando o mesmo buraco todas as vezes. Busque ajuda. Se liberte buscando orientação do Senhor e ajuda profissional se necessário for, para que você avance. Meu amigo, ninguém avança se fica dentro da armadilha. Passarinho não voa se ficar dentro da gaiola preso na armadilha. O leão não avança se ele fica ali preso com a pata sangrando no meio daquela armadilha. Mas o ser humano é o único, é a única espécie que constrói armadilhas para ele mesmo. Dá uma olhada que armadilhas você tem semeado, plantado, colocado na sua vida. Levante-se, seja forte e faça o que tem que ser feito. E, gente, na maioria das vezes, cada um de nós sabe o que precisa ser feito. Na maioria das vezes. Eu vou te dizer, se você prestasse um pouco mais de atenção. E estou dizendo essa frase aqui de propósito, com muito respeito, mas ela é de propósito. Eu não estou dizendo que você não está banado na vida, não. Eu estou dizendo que se você prestasse um pouco mais de atenção para você pensar naquilo que você faz, por que você faz, da forma como você faz, você identificaria com maior facilidade, talvez, as armadilhas que você planta no seu próprio caminho. Presta atenção que eu vou repetir. Na maioria das vezes, cada um de nós sabe o que precisa ser feito para avançar, para progredir na vida e não faz. Às vezes, gente, são pequenas ações. É fazer o trabalho da pós-graduação assim que o professor passa. Porque você já sabe que a semana que vem vai ser muito corrido, vai ser muito intensa. E se você deixar para a semana que vem, você vai ter que dormir menos. Você vai dormir 4 horas por noite, que a semana que vem vai ser pesada. Então, você já sabe que, nesse exemplo, é fazer o trabalho da pós-graduação agora. Assim que o professor faça. É ficar sem comer aquele alimento que você sabe que te faz mal. É parar de flertar com a moça bonita do trabalho porque você é casado e ponto. E não tem brecha. Não tem negociação para isso. Você está entendendo? Porque aqui a armadilha que você está semeando é esse flerte. É a moça bonita, é o novo, que se apresenta como interessante. É armadilha, meu amigo. Você sai desse casamento, você vai entrar em outro, você vai ter que semear tudo de novo, conhecer uma nova pessoa, ajustar comportamentos e as marcas que você deixa. São cicatrizes que ficam na pele para sempre. Outro exemplo. O fazer o que precisa ser feito, muitas vezes sendo simples, é deixar de chegar atrasado no trabalho, porque você é pago para chegar no horário, é simples desse jeito. Para de ficar reclamando, olha, chefe, foi o trânsito. Pois bem, se você, por exemplo, mora em São Paulo, como eu já morei, o trânsito é uma realidade, então ele não é motivo. Ele é uma realidade. Você que sai mais cedo de casa,
Para com essa... Ai, o metrô estava cheio. Pois é, mas se no horário que você sai o metrô está sempre cheio, se organiza. Passa a fazer o que precisa ser feito. Ai, mas meu chefe não me valoriza na empresa. Claro que chefe que valoriza. O funcionário está sempre atrasado. Você quer aumento? Muda a tua atitude. Faça você diferente. Semeie sementes de excelência, de qualidade, para que você tenha bons frutos. Ganhe destaque diante do teu chefe, do teu gestor na empresa, por fazer boas coisas, por fazer um bom trabalho. Que você seja conhecida como aquela que é a melhor funcionária da empresa, não como aquela, com todo respeito, que está sempre com a camisa aberta querendo mostrar o decote, amiga. Você pode estar até chamando a atenção do pessoal do DP, do Recursos Humanos, da contabilidade, mas vai acabar aí. A vida não avança. Você fica no máximo como um mero lembrete, que ninguém lembra teu nome como a mulher da blusa aberta do decote na empresa. A vida não avança. Dê uma boa olhada na responsabilidade que cabe a você. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho esse caderno que eu falei que eu tenho anotado alguns versos da Bíblia. Porque eu tenho aprendido nos últimos anos, eu estou aprendendo isso ainda, a importância e o poder de orar a palavra de Deus. E aí, há pouco tempo eu resolvi comprar um caderno e resolvi anotar ali alguns versos para eu orar esses versos. Normalmente eu oro esses versos antes da minha oração, ou depois, ou ao longo do dia, pego ali, vou lendo. E quando eu vou orar esse verso especificamente, que eu compartilhei com vocês aqui hoje, está em Esdras 10, verso 4, capítulo 10, verso 4, muitas vezes eu percebo que tem mais coisa para eu fazer, que tem mais coisa que depende de mim, que só eu posso fazer, que eu ainda não fiz. Você está entendendo? Gente, é um verso da Bíblia. Deus me permite pedir a ajuda dele para todas as coisas. E ele conta comigo no sentido de que eu conte com a ajuda dele. Mas tem sido muitas vezes que quando eu abro meu caderno e eu vou orar esse verso, me vem mais um aprendizado na cabeça. Mas eu não fiz isso aqui. Preste atenção, não é para você deixar de orar ou deixar de pedir a ajuda de Deus. É para você estar atento, meu amigo, atenta, minha amiga, a quantas coisas cabe a você fazer que você não está fazendo. E, gente, vou dizer, isso tem acontecido comigo com esse verso. Annelise, pode pedir minha ajuda, mas dê uma olhadinha que você ainda não fez tal coisa. Deus me dizendo através desse verso, quando eu vou orar. Dê uma olhadinha que você ainda não fez isso aqui. Dê uma olhadinha que você podia ter feito aquilo lá. Eu vou repetir o que eu falei no início. Aquilo que compete a você fazer, Deus não parar no seu lugar. Isso serve para mim e para todos nós. Então, presta atenção que o convite para você hoje é para você avançar, ao invés de você ficar aí esperando alguma coisa acontecer. Gente, tem gente que está esperando alguma coisa acontecer há anos. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Pelo Deus que eu vejo na Bíblia, nos 66 livros, você pode ter excelentes expectativas, porque Deus tem sempre grandes planos para nós. Mas eu duvido que você esteja vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para você, se você está sentado em cima da montanha dos problemas, ou sentado atrás dela, olhando só para os problemas, deixando de agir, deixando de fazer aquilo que pode, deixando de fazer aquilo que cabe a você. Vou dizer agora algo que eu sei que vários aqui já me ouviram falar, porque eu sei que tem gente aqui que está sempre assistindo minhas lives, está sempre me acompanhando. Então, esse povo aqui já me ouviu dizendo isso. E talvez você que não me ouviu nunca, já tenha ouvido também de alguém dizer por aí. Observe que dentro da palavra oração tem a palavra ação. Você ora, mas você age. E esses dois vêm grudados. Oração tem a palavra ação dentro. Você ora, você conta com o Senhor, mas você faz a parte que cabe a você, você entende? Porque tem gente também, muitos cristãos por aí. Eu estou orando, estou esperando no Senhor. Espera, meu querido, mas procura. Tem gente que está pedindo para Deus um emprego e se recusa a mandar currículo. Pera lá, o que você quer com isso? Manda currículo para 10 empresas, para 20, bota no site, pede ajuda, manda na lista da igreja, manda no WhatsApp aí do grupo da saúde. Olha aí, eu já me metendo no grupo da Adriana, nem pedi licença. Peça ajuda. Para de ficar esperando as coisas caírem do céu, porque o que caiu do céu foi o maná e Deus tinha propósito com isso, até para a gente hoje em dia, que a história está registrada. Deixa de ficar esperando que as coisas simplesmente aconteçam e começa a refletir. Quantas coisas você deixou de viver porque você deixou de agir? Porque você deixou de fazer aquilo que competia a você? E quando você faz essa reflexão, não é para entrar no drama, do chororô, de ai, a minha vida foi uma tristeza, não. É para você ter consciência de que a partir de hoje, culpa e responsabilidade são coisas diferentes, você pode focar na solução, assumir a responsabilidade da sua vida e fazer por você aquilo que só você pode fazer.
Meu amigo, você que me ouve, se estiver doente e sua esposa está aí atormentando sua cabeça com todo respeito para você tomar o remédio e você não quer, a responsabilidade é sua. A dor é dela, inclusive. A tristeza é dela, inclusive. De te ver doente, se recusando a se tratar. De te ver aí numa situação que você se recusa a pedir ajuda. Mas você é o único que pode abrir a boca e tomar o remédio. Você está entendendo? Comece a fazer por você aquilo que só você pode fazer. E preste atenção que normalmente nós podemos fazer mais por nós mesmos do que temos feito. Existe uma escritora da Igreja Adventista já falecida, que num dos livros dela, ela é uma escritora contemporânea, Ellen White, se você quiser procurar depois, ela diz o seguinte: nós deveríamos ser as respostas das nossas próprias orações. Você está entendendo a seriedade disso? Com todo respeito, hein, gente? Eu vou dando exemplos assim. Talvez a primeira vez que você me ouve, você não está acostumado a ver alguém dando exemplos tão diretos, mas eu vou. Eu gosto de exemplos diretos porque marca melhor. A gente assimila melhor. Talvez você está aí orando para o Senhor te ajudar a emagrecer, eliminar o sobrepeso, não seja nem por questão de estética, uma questão de saúde, mas minha amiga, meu amigo, o que você tem feito por você? Annelise, mas nesse momento eu estou com um problema no joelho, eu não posso fazer musculação. Tá bom, mas o médico te proibiu de fazer uma caminhada? Você não pode nem fazer uma caminhada suave, que seja num ritmo assim mais tranquilo. Não pode. O que você pode fazer por você? Você pode tomar mais água? Você pode eliminar a fritura? Você pode eliminar o açúcar? Dá uma boa olhada na parte que cabe a você e você está deixando de fazer. Eu gostei muito da parte da oração que a Adriana fez no início, falando a respeito da saúde da nossa mente também. Gente, isso aqui é o lugar onde o inimigo mais quer entrar para tentar qualquer um de nós. Porque se eliminar as nossas energias mentais, ele roubou a tua saúde, ele roubou a tua paz, ele roubou a tua alegria. Eu costumo dizer que o maior roubo da história foi quando Satanás roubou nossa alegria, porque aqui, ó, vai tudo ruindo como por um ralo. Começa a proteger a tua mente, blinda a tua mente, para de dizer para você que você não pode as coisas, que você não consegue. Meu amigo, minha amiga, você foi feita a imagem e semelhança de Deus, isso é bíblico, tá em Gênesis. E aí você vai por dedução, ó, vamos comigo. Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito? Eu sou imperfeita. Eu moro num mundo imperfeito. Só que eu posso agir semelhante a Deus. Eu posso buscar me comportar com autorresponsabilidade, autocumbo, cuidando de mim da forma como eu vejo que Deus quer cuidar de mim. Deixa eu te dizer, começa a se ver como Deus vê você. Isso aqui vai começar a mudar. É exercício, é prática. Mas a partir do momento que você se olha como Deus te olha, as coisas começam a mudar na tua vida. Repito, dê uma boa olhada. Você pode orar para Deus te ajudar a eliminar o sobrepeso. Pode sim, mas você também pode cuidar de você. Você pode se alimentar melhor. Annelise, você não conhece minha história, eu já me alimento bem. Tá bom, o que mais você está deixando de fazer? Você buscou ajuda médica? Anne, busquei e não resolveu. Bate na porta de outro médico. Pede ajuda de outra pessoa. Gente, não existe um... Adriana, você é a única médica do planeta? Você é a única? É a única? Não é! Gente, teve uma vez, eu contei isso esses dias, eu não sei se foi em live, não sei se foi para aluno do meu curso, não sei onde é que foi. Eu precisei passar com um médico e ele me deu um remédio, Adriana, que me deu alguns efeitos estranhos, efeitos colaterais. E eu estranhei, eu vou observando meu corpo. E eu tinha retorno com ele, Adriana, um mês depois. E era um médico, assim, de hospital, enfim, então eu não tinha contato com ele, com secretária, telefone, nada, de repente, para avisar. Eu falei, bom, eu não posso simplesmente deixar de tomar esse remédio, seria responsabilidade de minha parte pelo que eu estou aqui cuidando, tratando, mas quando eu voltar com ele, daqui um mês, eu vou contar, né? Sentei na frente dele, Adriana, depois de um mês, e relatei, doutor, eu tô com isso, tá acontecendo isso aqui. E eu nunca tive isso. Eu tô achando muito estranho. Eu acho que isso aqui deve ser efeito do remédio. Aí olha a resposta que ele me deu, gente. Não, assim é normal. Tem nada disso, não. Continua tomando remédio que tá tudo certo. Volta daqui um mês que a gente conversa. Só que eu observo a mim mesma, eu observo o meu corpo e eu falei, isso aqui não é normal. Isso pode ser comum, e para alguns pacientes, isso aqui não é normal. E presta atenção que o que é comum é diferente do que é normal. E eu sei que muita gente aqui até já me ouviu falando isso. O comum é diferente de normal. É comum no mundo que a gente vive casais se divorciando por muito ou por pouco o tempo todo. Mas o divórcio não é o normal. Não é aquilo que Deus planejou. Ai, Annelise, é comum, é normal, todo mundo fuma. Não, é comum. Você encontra muitas pessoas que fazem uso do cigarro, mas não é normal. Uma pessoa que faz uso de algo que só traz prejuízo. O comum e o normal são coisas diferentes. E quando ele me disse que era normal, eu pensei, isso aqui não é normal de jeito nenhum, eu me conheço.
Marquei consulta com outro médico, Adriana, que já me conhecia. Sentei na frente dele, doutor, o negócio é o seguinte, tive isso, procurei um médico, ele disse que eu tô com isso, me mandou tomar isso aqui. Eu tô tendo isso, isso e isso, tô achando muito esquisito. Nunca vou esquecer a cena, Daiane. Virou o computador dele, pegou o nome do remédio e ficou lá, dona Clarice, ó. Tec, 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 Adriana. E eu quietinho, eu falei, o que será que vem daí? Aí ele vira pra mim e fala, você nunca poderia ter feito uso desse remédio. Ele falou assim pra mim, tia Mariazinha. E eu falei, por quê? Gente, eu chamo tia Mariazinha de tia, tá bom? Eu chamo. É assim, ó, gente próximo, faz parte da infância. E se eu não puder, ela vai me proibir depois. Eu te conheci, garotinha, te carreguei no colo. Aí, ó, eu chamo de tia até hoje. Aí ele virou para mim e falou, você nunca poderia ter tomado esse remédio. Você tem alergia a esse componente e esse componente aqui desse remédio. Você parou esse remédio hoje. Dá uma boa olhada para quantas coisas, Cecília, você tem ouvido e aceitado por aí dos outros como sendo normal. Quantas pessoas passam por você, às vezes você busca ajuda, você se abre, você busca ajuda de um profissional da área que for, e a pessoa vira para você e fala, é normal. Conheça a você mesma, conheça a você mesmo. A tal ponto de, se algo sair do trilho, fala, isso aqui não é normal, eu me conheço. Isso aqui não está no script, não era para estar dessa forma. Busca ajuda. Teve uma vez que eu ouvi uma pessoa contando uma história dela, que buscou ajuda com um psicólogo que precisava com um determinado assunto, uma pessoa pública, e a pessoa falou o seguinte, ela passou em 1, 2, 3, 4, 5 psicólogos diferentes, até que um virasse, entendesse o que ela estava dizendo, e falasse, eu preciso de ajuda. Porque os 5 psicólogos anteriores que ela tinha passado falavam assim para ela, isso aí é normal. E ela falava, gente, não é possível que isso seja normal. A dor que isso está me trazendo é muito grande. Vocês estão entendendo, gente? Então, dê uma boa olhada, porque o normal é diferente do comum. Não era normal eu ficar sentindo o que eu estava sentindo com aquele remédio. E aí depois veio a explicação. Porque também a promessa do Senhor na Bíblia, quem procura, acha, a porta vai se abrir para quem bater. Começa a procurar, começa a buscar, começa a cuidar de você. E cuide dos seus pensamentos. E cuide da sua mente. Você quer mudanças, você quer crescimento, você quer progresso? Avance. E para de achar que é o contrário, hein? Que muita gente aqui, não vou perguntar não precisa levantar a mão. Muita gente aqui acha que é o contrário. Precisa avançar para fazer mudança. É o contrário, meu amigo. Você muda para ver a vida avançar. Você está aí o tempo todo andando ao redor da montanha de problema, tentando escalar a montanha de problema, aí você cai, rala o joelho de novo, se machuca de novo. Para de esperar que algo mude, que a vida avance para você fazer mudanças. É o contrário. É você que entra em movimento para ver a vida avançar. É você que entra em movimento para ver os progressos vindo e acontecendo. Levante-se, seja forte e faça o que tem que ser feito para você ver sua vida melhorar, progredir, crescer, ver os resultados que você espera. E eu termino aqui com isso. Para você viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado para você. Porque Ele faz. Deus trabalha na esfera do impossível, que para Ele nem existe. Deus faz os milagres, Deus faz a obra. Só que Deus está esperando parceria, ó. Somos nós dois juntos. O que você está disposto a fazer a partir de hoje? Que mudanças você empreende a partir de hoje, minha amiga, para ver o inesperado do Senhor na tua vida? E aí a coisa começa a andar. Aí você me escreve depois, me liga depois contando, Anne, quando eu comecei a agir, as coisas começaram a acontecer. É assim que funciona. Minha gratidão, eu termino por aqui, Adriana. Adorei a palestra, maravilhoso, viu? E realmente essa palestra, ela deu muitas lições de vida pra gente, essa plenitude que Deus quer nos dar, né? A Bíblia diz em João 10:10 que Ele quer nos dar vida em abundância, né? Perfeito. E realmente, muitas das vezes nós procrastinamos, nós nos vitimizamos, nós reclamamos, mas realmente Deus quer fazer diferença. E foi maravilhosa a sua palestra, que Deus abençoe, que te use Amém. Sempre, viu? Realmente eu nunca tinha visto a sua palestra, minha mãe sim, tá? Agora, sua mãe também conheço bastante. Se eu era apaixonada por ela, agora por você também, viu? Agradeço. Muito obrigada pela disponibilidade em ajudar e participar dessa classe de saúde. E o convite se estende quando tu quiseres voltar, tá bom? Agradeço, um prazer. Nós temos a Daiane, que está aqui controlando as perguntas. Daiane, a gente tem alguma pergunta aí? Ou alguém quer fazer uma pergunta?
pode desbloquear o fone, ativar o seu som, tá? E fazer a pergunta. Não recebemos Podem... nenhuma pergunta, não, Adriana. Não, todo mundo entendeu tudo. Ninguém tem dúvida de nada, absolutamente. Aproveitem, ela é Master Coach. Ela é tudo aí, gente. Olha, escritora, eu sou Master Coach, mentora. Mas eu digo, Adriana, eu não sou dona da verdade, não sei todas as coisas. Mas ajuda bastante, hein? Ajuda Amém. bastante. Amém. Esse avançar aí, essa atitude, essa diferença entre o comum, né, como tu falaste, o normal, tudo isso a gente tem que realmente fazer na nossa vida. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Enquanto a gente espera ver se alguém se manifesta, eu queria pedir para a Annelise repetir, por favor, a definição de culpa que ela usa para diferenciar de responsabilidade. Ah, muito bom. Ó, eu vou tanto nas minhas falar... notas. Oi? Faltou isso nas minhas anotações. Então aproveite aí, ó. Eu vou falar tanto de culpa quanto de responsabilidade de novo para ficar claro aí os dois, tá bom? A responsabilidade, ela pertence a quem tem autonomia para agir, para decidir, para corrigir uma situação. A responsabilidade é a liberdade que o indivíduo tem para tomar decisões a seu próprio respeito, a despeito daquilo que ele tenha vivido, apesar daquilo que ele tenha passado, que ele tenha vivido. Então, por responsabilidade, você pode entender que é o dever de assumir a própria vida, tá? Esse é o pacote da responsabilidade. Já a culpa, eu compreendo que é o fardo que alguém leva por um erro cometido, por outra pessoa ou por si mesmo, tá? É a prisão onde alguém vive por algo que ela cometeu ou não. E aí, como eu falei, né, o mundo está repleto de pessoas que não cometeram certos erros, mas que se sentem culpados por aquilo que aconteceu com eles. E aí os exemplos que eu dei, né, uma pessoa, de repente, que é abusada na infância, ela carrega uma culpa por isso, alguém que é traído carrega a culpa por algo que aconteceu. Essas pessoas não são culpadas por aquilo que lhes aconteceu, por aquilo que aconteceu com elas, mas elas são as únicas responsáveis por fazer algo a respeito, por buscar cura, por buscar restauração mental, emocional, por fazer mudanças na vida a partir dali. Tá bom? Ficou claro? Ficou, muito obrigada. Então tá bom. Gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Então, eu entrei um pouquinho atrasado e eu queria saber sobre procrastinação. Qual o primeiro passo para a gente sair da procrastinação? Se puder responder de uma forma reduzida. Olha, Pedro, eu vou te responder como eu respondo para algumas alunas do meu curso que estão aqui. A resposta para a sua pergunta daria uma trilogia. O que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente curta. A procrastinação é sinal de que alguém está se auto-sabotando. A pessoa está deixando de fazer aquilo que pode, aquilo que deve, por alguma compensação momentânea que ela tem. Ela ganha alguma coisa com isso. Ela tem um compensar aqui. Então, pode ser que seja um tempo, entre aspas, claro, mais tranquilo agora. A pessoa está ali, eu tô mais tranquila, eu tô aqui curtindo, eu tô vendo meu filme, eu tô mexendo no WhatsApp, eu tô entrando no Instagram, eu tô batendo papo com amigos, eu sentei no sofá e deixo para fazer algo depois, que eu já sei que vai ser oneroso para mim, que vai me trazer um ônus fazer aquilo depois, porque o tempo é corrido, porque ficou apressado e acaba gerando uma sequência de estresse em mim e nas pessoas que estão no meu entorno. Que, exemplo, eu preciso entregar um trabalho, né, para o meu chefe, para o meu gerente, para o meu coordenador, e eu entrego em cima da hora, eu começo a gerar um estresse em mim, porque eu não vou ter tempo hábil para revisar, eu não vou ter tempo hábil para ver se está bom, para fazer alguma mudança, se eu ver que de repente cabia uma melhora maior, e às vezes eu entrego algo ruim dessa forma. Eu vou responder para você como primeiro ponto, eu já te disse que a resposta daria uma trilogia, mas eu vou responder para você como eu responderia para clientes meus ou para alunas do meu curso, Pedro, que é assim. Se isso for para você ou para qualquer outra pessoa que nos ouve aqui, comece a pensar qual é meu ganho em procrastinar. O que eu ganho procrastinando? E eu já sei que nessa hora, quando eu coloco essa informação, tem alguém aí que já me rebateu mentalmente pensando, eu não tenho ganho nenhum, depois eu fico estressada. Tudo na vida tem ganho e tem perda. Tudo na vida tem ganho e tem perda. A pessoa tem tido um ganho tão intenso, tão importante para ela, que leva essa pessoa a viver procrastinando, a sempre procrastinar em determinadas situações.
na mente da pessoa, inconsciente muitas vezes, é, entre aspas, uma defesa, inclusive, em algumas situações. Então, um primeiro passo muito bom, muito válido, que inclusive vai trazer transformações mais profundas e mais concretas é: o que eu ganho em procrastinar? E mais do que isso, fazer essa pergunta de maneira específica. Então, essa pessoa procrastina quando ela precisa ter conversas importantes, por exemplo, ela deixa para a última hora, aí ela gera um estresse na família, tem que sair rápido para o compromisso, deixa ali um momento indevido. O que ela ganha? Eu ganho bem-estar, porque aí eu não estou falando de um assunto que me incomoda. Eu ganho tranquilidade, porque aí eu não tenho que gerenciar estresse. Toda situação tem ganho e tem perda. Então, eu posso verificar como eu posso ter este mesmo ganho agindo de uma outra forma, como eu posso buscar esse mesmo ganho por um outro caminho, assim como também, isso aqui daria pano para manga, eu posso me lembrar que, estando no papel de adulto, o ideal é que eu me comporte como adulta. Quem se comporta como criança é criança. Adulto, de vez em quando, aí dá errado. Mas o adulto, o ideal é que ele procrastine? Não. Muitas vezes ele faz isso? Faz. Agora, o ideal também é que eu lembre que, quando eu estou procrastinando, eu estou deixando a criança sentar no banquinho da minha vida. Não é a Annelise adulta que está nesse banco, que está dirigindo a vida dela. Tá certo? Isso pode ser um bom caminho também para ajudar aí, Pedro. Excelente, obrigado. De nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Daiane, apareceu alguma pergunta por aí? Eu acho que mais alguém? Mais uma chance, gente. Vamos fazer oração, então? A está com o microfone aberto. Será que ela gostaria de fazer uma pergunta? A Eliane ali levantou a mão. Você falou da Maria, desculpa, eu não tinha visto. Eu vi que a Eliane tinha levantado a mão e aberto o microfone ali. Perdão, gente, não sei qual é a ordem aí. Vamos lá. Tá. Eu queria saber, Annelise, sobre o seu curso para mulheres. Você pode falar alguma coisa sobre ele agora ou hoje eu posso perguntar pelo direct lá no seu Instagram? Pode perguntar no direct, mas eu adianto assim, não vou falar muitas coisas sobre ele, por estarmos aí nas horas do sábado, isso é a minha parte profissional, mas eu coloco assim, é um curso onde eu trabalho, tenho muitas alunas aqui, viu? Meu beijo para todas elas. Esse povo começou a me acompanhar, assim, ó, eu não ando mais sozinha, elas vêm comigo, eu gosto disso. É um curso onde eu trabalho de maneira muito direta e muito profunda, Eliane, a questão da identidade da mulher. Autoestima, amor próprio, porque com base naquilo que eu tenho vivido, estudado e trabalhado, eu fui percebendo que muitos dos desafios que uma pessoa, seja homem ou mulher, enfrenta é por conta da visão distorcida que a pessoa tem dela mesma. Eu digo o seguinte: a identidade de uma pessoa, Eliane, é a mesma. A essência é a mesma. O DNA do céu está em mim, em você, na Adriana, na Vera, enfim, na Esther, em todos nós, sempre. A despeito de como estamos vivendo, da vida que temos levado. A minha essência é a mesma. O que muda é a forma como eu me vejo por conta de situações que eu vivi, por conta de coisas que eu fiz ou deixei de fazer, por conta da criação que eu tive. Então, eu me olho, muitas vezes, de forma negativa, eu busco me auto-sabotar, procrastinando, eu procuro problemas. Tudo isso mostra que a pessoa tem uma visão distorcida dela mesma. A identidade, o DNA do céu continua nessa pessoa. Essa pessoa continua sendo filha amada do Senhor, só que ela não se vê dessa forma. E a partir do momento que uma pessoa não tem clareza sobre a sua identidade, Eliane, ela passa a ter muitos desafios na vida. E aí eu criei esse curso para mulheres, para a gente trabalhar isso de maneira prática, profunda, também com técnica, com exercícios, para que a mulher comece a olhar para ela mesma, além daquelas aparências que não é superficiais aqui a palavra, mas aquelas aparências primárias é a melhor palavra para eu dizer. No sentido de, vou finalizar aqui a resposta com este exemplo. Se alguém pergunta para uma pessoa quem essa pessoa é, uma mulher quem ela é, a tendência do ser humano, gente, na verdade para homem ou para mulher isso aqui, é responder o que a pessoa faz. Então, fulano, quem é você? Eu sou advogado. E quem é você? Sou casado, pai de fulano, mãe de ciclana, filho de Beltrano. Eu sou filha de doutora Raquel Fonseca, mas por muito tempo eu fui só filha de doutora Raquel Fonseca.
Eu sou irmã de Velise Fonseca, só que eu não sou só irmã de Velise Fonseca. Eu sou além disso. E aí eu costumo dar um exemplo, Eliane, para ilustrar isso aqui no seguinte sentido. Para a pessoa começar a ter clareza, Adriana, sobre a identidade dela, ela se imagina, com muito respeito, gente, mas esse exemplo é assim de propósito. Se todas essas respostas que a pessoa dá, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou isso, eu sou funcionário de uma empresa, eu sou aquilo outro. Se todas essas funções lhe fossem tiradas, o que restaria? Tira a função de maternidade, tira o posto de esposa, tira o posto de empresária, tira o posto de amiga, tirou tudo. O que resta? O que restar é isso que é a Eliane. E é para cá que a Eliane tem que olhar. Porque quando a Eliane se entender e tiver clareza de quem ela é, eu costumo dizer que ninguém derruba uma mulher que tem clareza de quem é, que tem certeza de quem é. E aí, vou trabalhando em cima disso com a base da inteligência espiritual bíblica o tempo todo. Porque a inteligência espiritual me mostra o tempo todo quem eu sou. Ótimo, legal. Muito Mas bom. fique à vontade para fazer contato lá também. Se com alguma dúvida, por favor, conte comigo. Tá bom, obrigada. De nada. Adriana? Oi. Pois não. Oi. Pode perguntar. Eu só quero dizer da alegria e satisfação de ouvir a Anne. Eu conheci pequenina, eu já era amiga da mãe dela, lá em São Paulo. E agora vê-la assim, tão alegre, inteligente, focada, com tantas habilidades, tantos valores, é uma alegria. Então, é um orgulho, viu? Ver você. Amém. Agradeço, tia Mariazinha. E na época da adolescência, a Fabinha ia lá para casa na época do internato, né? Verdade. Época boa, época do internato. Eu agradeço, carinho. Vocês moram no meu coração, Verdade. Viu? Mas que alegria que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, viu? Amém. Amém. É meu desejo e minha oração. Agradeço. Um beijo para você. Um beijo. Eu acho que Esther levantou a mão. Pode falar. Anne, o chat aqui está desligado. Talvez alguém possa querer fazer pergunta. Verdade, Daiane. Não está conseguindo. Boa, Esther, tem razão. Agora que eu vi, está escrito ali, Daiane, que o chat está desabilitado. Porque não é todo Mas mundo se alguém que gosta de mostrar, né? Mas se alguém quiser verdade. fazer, fica à vontade também, tá? Tem ainda um tempinho para a gente terminar. Mais alguém? Você mora onde, Elise? Eu moro num lugar privilegiado, Eliane. Sério? Eu moro numa cidade linda chamada Vila Velha, num lindo estado chamado Espírito Santo. E enquanto eu falo com vocês, eu só não ouço muito bem, porque eu tô com fone de ouvido, mas ainda assim eu escuto o barulho do mar. Tá aqui atrás de mim o mar, ó. Presente de Deus. Que delícia! Muito bom. A sua mãe também mora aí? Não, só eu moro aqui. Minha família toda é de São Paulo, família do meu esposo toda é de São Paulo. Nós nos mudamos para cá assim que nós casamos. Nós casamos em dezembro, em janeiro nos mudamos para cá e viemos para cá mando, ordem, convite do Senhor. Deus nos disse claramente para virmos para cá e por isso viemos para cá. Então aqui de família de sangue a gente não tem ninguém, somos só nós dois. Legal. Tá bom. Anne, diga-me. Falo assim, eu amo ouvir você falar da tua fé. E assim, gente, assim, como você construiu isso? Essa fé que vem, que você vibra, você passa isso, as pessoas que conversam com você, que passam por você, é impossível não notar isso. Amém. Esther, muitas coisas me vêm à mente para responder a sua pergunta, mas uma delas que me fala alto é nos momentos de dor. Porque dizer que eu tenho fé enquanto as coisas estão bem é muito fácil, concorda? Uma pessoa que tem saúde, contas pagas, dinheiro sobrando no banco, uma família saudável, unida, que se dá bem. Gente, com todo respeito, mas que fé é essa? É, entre aspas, como Satanás falou para Deus quando ele foi naquela reunião dos anjos de intrometido lá no céu, né? Que ele fala, não, o Jó é tão íntegro e reto assim que tem tudo, toca nele para ver. Mas tem mais duas coisas que pesaram positivamente, contribuíram para isso, Esther.
Eu venho de uma família que, em alguns aspectos, somos todos humanos, mas as mulheres da minha família, em alguns aspectos, são muito fortes e têm muitas experiências com Deus. E eu lembro que chegou um momento da minha vida que eu comecei a orar para Deus, pedindo para eu ter as minhas experiências com Deus. Porque eu ficava assim, Senhor, eu tô aí contando as histórias da tia fulana, da tia Beltrana, da minha mãe, das outras mulheres. E as minhas? Cadê as minhas experiências contigo? Não que eu não tivesse visto Deus agir, enfim, mas tipo, milagres, enfim, histórias marcantes, eu ficava assim, tem umas coisas dessa para contar, Senhor. Mas eu fiz essa oração, Esther, por mais ou menos 2, 3 anos. E eu acho que eu orei tanto tempo, porque eu acho que Deus me olhava, Adriana, e ele ficava assim, você não sabe o que você está pedindo. Continua um pouco mais, que eu vou te preparar. Não sabe o que pede. E mais uma coisa, que é simples, Esther. Eu comentei agora há pouco, não sei se você sabe disso também, acho que você sabe, que a gente passou ali uma época junto convivendo em São Paulo. Comentei agora com a tia Mariazinha, né? Que o Fabinho, um dos filhos dela, na época do internato, ia lá para casa. Eu tive o privilégio, eu considero o privilégio, de estudar num colégio interno. A nossa igreja tem colégios no mundo todo, enfim. Uma época muito boa. Fiz grandes amigos que levo para a vida. Mas para mim, a época do internato, quando eu saí, como para a maioria das pessoas, pelo menos antigamente era assim, não sei como estão os internatos hoje, hein, gente? Quando alguém saía do internato, a época de adaptação em casa era muito desafiadora, porque a gente estava ali, a gente fez dos amigos realmente uma família. Hoje, para você ter ideia, Esther, eu tenho um grupo no WhatsApp com um grupo de amigos da época do colégio há 20 anos. Hoje, a gente se uniu para mandar uma coroa de flores e uma cesta, porque uma das amigas enterrou o pai hoje. E a gente orou o grupo à distância, cada um no lugar do planeta. A amiga da Estônia, as amigas do Canadá, as amigas dos Estados Unidos, os amigos do Brasil, todo mundo espalhado, porque não pode estar junto. É uma união, quem passou por internato, muito grande. E eu lembro que quando eu voltei para casa, foi muito difícil, muito desafiadora a minha adaptação em casa. E eu lembro que eu orava pedindo, Senhor, eu estou precisando do teu consolo, porque a saudade daquele povo é muito grande. Eu passei 5 anos no internato, eu não sei mais viver sem aquelas pessoas. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu vou precisar fazer novos amigos, minha mãe está dizendo para eu fazer novos amigos, eu não quero. Eu lembro que eu estava assim, no final da adolescência, e eu lembro que eu busquei muito a Deus nesse sentido. E aqui eu comecei a conhecer muito a Deus como amigo. Então, teve essa questão, sim, do exemplo da minha família. A minha avó, que já é falecida, minha avó materna, ela tinha uma fé que, para mim, entre aspas, não faz sentido. Eu não sei aqui quantos tiveram oportunidade de assistir aquele filme Quarto de Guerra, que conta sobre oração, enfim. Quando eu assisti esse filme e eu vi a cena daquela senhorinha negra vibrando na cozinha com os braços para cima, eu chorei no mesmo instante, porque eu lembrei da minha avó. A minha avó comemorava as vitórias dela daquele jeitinho, com os braços para cima, agradecendo ao Senhor. E ela falava exatamente o que aquela mulher do filme falava. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu marido, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu esposo, o Senhor é por mim. Eu olhava e falei, gente, era isso. Eu lembro da minha avó, às vezes, passando 3, 4 horas orando dentro de um quartinho que ela tinha na casa dela. E o mundo podia cair, gente. Ninguém interrompia a dona Jacira quando estivesse orando. Se tivesse que ir embora da casa dela, você ia, mas ela em oração ninguém interrompia. Então, eu tive, sim, grandes e bons exemplos, mas aí, na medida que as provações foram vindo, Quarto de Guerra, Leide, estou vendo que está perguntando aqui no chat, o nome do filme é Quarto de Guerra. Tem uma coisa que eu carrego na minha mente, isso eu não sei dizer por quê. Chegando no céu, Deus vai me explicar isso, mas tem uma coisa na minha mente que é muito forte desde sempre, Esther. Na minha mente, o que está escrito na Bíblia é daquele jeito. Então, é assim, quando eu tive um problema de saúde muito sério, que eu fiquei internada, que eu fui para o hospital, que eu cheguei morrendo e eu não sabia, quando me deram a notícia do que eu tinha, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para Deus em pensamento foi: o Senhor já está aqui, porque o Senhor disse que o Senhor está em todos os lugares. Eu não sinto o Senhor aqui, eu não estou sentindo nada de sobrenatural, nem nada de diferente. Mas eu tenho a certeza que o Senhor está aqui, que o Senhor disse que eu estava aqui. Eu estou dizendo para o Senhor que eu estou com muito medo de tudo que eu acabei de ouvir. As notícias não são boas. E eu estou com medo de tudo que vem pela frente. Mas eu te agradeço, que o Senhor está aqui, que o Senhor disse que eu estava aqui. Então, em alguns momentos, Esther, eu fui vivendo isso de trazer na prática aquilo que estava na palavra de Deus. Eu falo muito isso para as pessoas. Quando eu orava para conhecer alguém para eu me casar, as minhas alunas já ouviram isso, eu falo isso de maneira descontraída, mas é verdade.
e até clientes minhas aqui também, ex-clientes já ouviram isso, eu tinha a Bíblia como meu gabarito. Não é que meu casamento é perfeito, mas na minha cabeça, e mesmo eu ouvia de amigos e de pessoas próximas, Annelise, é absurdo, você não pode procurar um casamento dessa forma, você não pode procurar alguém para casar desse jeito. Mas na minha cabeça, Esther, a única coisa que fazia sentido era, Deus não ia deixar na Bíblia alguma coisa para eu fazer se não fosse desse jeito. Deus não é injusto. E ele não trata a gente de maneira doida. Se tá ali, é isso aqui que eu vou procurar. Então eu tinha total clareza do homem que eu procurava para me casar, porque na minha cabeça só fazia sentido eu casar com um homem daquele jeito. E na minha cabeça, sem julgar ninguém, meu casamento não é perfeito. Mas eu olhava e eu pensava assim, quando eu via certas situações, mas não tá na Bíblia? A pessoa não olhou antes? A pessoa diz que acredita em Deus, a pessoa não foi ler, então tinha coisa que na cabeça não fazia sentido. Então, embora eu ouvisse críticas, eu ouvisse das pessoas que eu era muito exigente, eu ouvisse um monte de coisas, esse, por exemplo, foi um assunto que eu fechei com Deus, eu e ele. Eu falei, Senhor, é isso. Eu estou procurando isso, o Senhor me molda, se eu estiver errado, o Senhor me mostra. Porque quando me dizem que eu estou errada, está diferente do que está na Bíblia. Você está dizendo para eu ver isso aqui, então para mim a conta não fecha. Então, eu costumo dizer nos últimos anos, Esther, para as pessoas, que as pessoas precisam aprender a levar a Bíblia a sério. Não que as pessoas brinquem com a Bíblia, mas no sentido de que nem todo mundo acredita de verdade no que está escrito ali. Então, nesse momento, por exemplo, quando eu estava no hospital, que eu fiz essa oração, eu me lembrei, e se tornou um dos meus versos preferidos, de Jesus falando para os discípulos, que está lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele momento, Esther, diante da situação que eu estava, eu só podia me abraçar nisso, me apegar nisso. Então, assim, Deus está comigo. Não importa o que aconteça, não importa o que pareça, não importa o tamanho da dor que eu estou sentindo, não importa o que eu vou passar agora e eu não faço ideia. Mas eu sei que ele está aqui. Então, eu acho que nesse sentido é relacionamento, mas eu, por exemplo, quando você me faz uma pergunta dessa, eu vou te dizer como é que eu me sinto pequena. Porque eu fico assim, mas Senhor, eu tenho tanta fé para aprender a ter ainda. De que fé é essa que a Esther está vendo? Eu tenho sim, Esther, muita coisa para contar. Muita experiência com Deus para contar. Deus tem permitido viver. Enquanto eu preparava a mensagem para hoje à noite, inclusive lembrei de relatos de situações, de milagres, mas eu estava orando e entendi que não era nada disso aqui o foco para hoje à noite. Mas fui lembrando de situações, enfim. É impressionante o que eu já vi Deus fazer na minha vida e o que eu vejo Ele fazer. Mas, ao mesmo tempo, de verdade, quando você me faz essa pergunta, eu me sinto assim, ó, pequenininha, menor que um grão de arroz. Eu falei, Senhor, como é que tá servindo? Como é que ela tá me olhando desse jeito? Eu não sou tudo isso, eu não sou desse tamanho, eu tenho tanto para aprender. E aí eu olho para os outros, Esther, assim, né, pessoas... Eu sei que a gente se espelha e a gente se inspira. E se eu estou servindo de alguma forma de espelho, de inspiração para você, Deus seja louvado. Mas olhe para Ele, não olhe para mim, porque eu sou falha e infinita. Mas eu também olho para as pessoas... me inspiro, me espelho, eu falo, Senhor, eu quero ter aquela fé, eu quero ter aquela coragem, eu quero, enfim, não sei se respondi de alguma forma. Sim, tá ótimo, tá ótimo. Ó, o Pedro falou que passaria a noite te ouvindo. Eu também passaria a noite conversando com você aqui. Vamos fazer nós três aqui, vamos fazer um bate-papo. Quem sabe ela não volte para contar essas palestras. Não é? Quem sabe você não volte para contar toda essa experiência de vida aí que ela acabou de comentar, né? Para nos dar mais ânimo. Vamos fazer a Noite dos Milagres, eu conto alguns, ó. Maravilha, alguns. Já vamos definir a data, tá? Com prazer, mais alguém, gente? Ou podemos fazer oração? Eu acho que a gente pode fazer oração, né? Deixa eu me ver aqui se tem alguém perguntando. Não, vamos orar, então? Tu pode orar conosco, por favor? Te agradeço pela disponibilidade em ajudar, por tudo, pelos seus dons que Deus te deu, e que você possa ser sempre usada para fazer diferença na vida das pessoas, usada pelo Espírito Santo, tá bom? Amém, amém. Vamos lá. Oremos então, queridos. Querido Deus, a gente te agradece por essa noite que a gente passou aqui, boa, agradável, aprendendo de Ti, ouvindo de Ti. Nós te agradecemos por que o Senhor nos proporciona estarmos juntos, ainda que à distância, né, pela internet, para a gente crescer junto e ouvir a Tua voz também. Nós pedimos desde já que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso nos Teus braços de amor e amanhã um despertar com vida e saúde. Mas nós pedimos, Senhor, por favor, com base naquilo que a gente viu aqui hoje à noite, que o Senhor nos lembre, mas que a gente também se lembre de nos levantarmos
e fazermos aquilo que está ao nosso alcance fazermos para nós avançarmos em Ti e contigo. Ajuda a gente a lembrar, por favor, que dentro da palavra oração tem a palavra ação. E, por favor, nos lembra de sermos também como secanias na vida dos outros. Na vida daqueles que passam por nós, dos vizinhos do nosso prédio, dos nossos amigos e de desconhecidos também. Que sejamos a voz que fala para muitas pessoas: ei, tem esperança para você. Levante-se e faça aquilo que cabe a você. Continuas conosco, Senhor, por favor. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos a avançarmos sempre contigo. Tudo isso pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados, lavados no sangue do Cordeiro Jesus, e é no nome dele que a gente apresenta essa oração. Amém. Então, muito obrigada. A gente quer agradecer, sabe por quê? Porque tem muita gente de vários lugares. Tem os teus convidados, né, de São Paulo, do Rio, creio que de Espírito Santo também, né? Tem também os meus convidados do Maranhão, minha família, tem meu amigo Romero, tem de Recife, meu amigo Gutenberg, tem várias pessoas. E dentre outras que eu não citei, que ainda vou conhecer muita gente, viu? Muito obrigada. Tem gente aqui, Adriana, da Suíça. Eu não posso chamar de ex-aluna, porque elas não gostam. Tem algumas que já não são mais minhas alunas, mas elas me dão bronca quando eu chamo de ex, então eu digo que é tudo aluna do curso ainda. Fala de aluna. Tem aluna aí lá da Suíça, e lá agora são tipo 3 da manhã, e ela fica... Caramba! Tem uma amiga também de Portugal que entrou, a Simone, viu? Todos bem-vindos, viu? A classe acontece toda sexta-feira. Semana que vem nós teremos mais palestrantes, todos são convidados. Boa noite para todo mundo. Feliz sábado, Daiane. Muito obrigada. Obrigada pela ajuda aí também, Daiane, sempre nos ajudando. Muito obrigada, palestrantes. Sejam todos sempre bem-vindos. E divulguem essa classe que quer fazer diferença na vida das pessoas, para que todo mundo tenha vida, saúde, como Deus sempre quer nos dar, e vivemos em plenitude, como a nossa palestrante sempre comentou. Tá bom? Um abraço. Feliz sábado para todos. Agradeço. Tchau, tchau. Só uma nota, gente. Depois, quem não viu do começo e quiser acompanhar, nós colocaremos o vídeo no YouTube e para compartilhar, e para que as pessoas também que queiram participar da sala, lá também tem um link. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Nelise. Amei ter você aqui com a gente. Amém. E até logo. Até. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Anne. Obrigada, André. Beijo. Tchau.